Aleluia. Obrigado, diaconisa Márcia. Tem recompensa para quem traz água, minha irmã. Minha esposa abençoada. Querido, abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 6. Uma história conhecida dos irmãos e que sempre tem algum ensinamento para nós. 2 Reis, capítulo 6. Que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Continue falando, né? Melhor dizendo, a você, querido, nas redes sociais. Deus fale ao seu coração. Grato por você aí acompanhar aí o canal da igreja. Grato por você aí acompanhar o nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Eliseu tem uma história bonita para nós aqui. 2 Reis, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ir com os teus servos? E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Querido, essa história do profeta Eliseu, vocês sabem que o profeta Eliseu é o homem que sucedeu o profeta Elias. E o profeta Eliseu, ele pediu um milagre ao Senhor. Ele queria receber uma porção dobrada, não do Espírito de Deus, mas uma porção dobrada do Espírito, que a forma como Deus usava o profeta Elias, ele queria ser usado em dobro. E a gente começa a refletir sobre isso. Será que há algum problema nisso, querido? Eu olhar para algum líder, olhar para uma pessoa que está à frente e eu desejar ser usado por Deus 2 vezes mais do que ele? Será que há algum problema nisso? Não há problema algum, querido, porque as pessoas são referências para a gente, positivas ou não. O problema que há é quando eu quero a unção da pessoa, entendeu? Se eu falar assim: eu quero aquele carro dele, eu quero aquela bicicleta dela, eu quero aquela casa dele. Aí a gente tirar aquela coisa da pessoa para a gente e deixar a pessoa sem. Agora Deus está com as mãos cheias para abençoar e para dar os dons para a gente. E Deus quer mais é usar a gente mesmo. Então Eliseu pediu uma coisa interessante: Senhor, me dá uma porção dobrada, ou seja, porque a necessidade é grande, querido. A necessidade em Taquara é grande. A necessidade no Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. A necessidade da palavra, porque todos os lugares, momento EBD, né? Todos os lugares onde o avivamento chegou, houve uma transformação na sociedade. Então o que precisa? A gente precisa realmente pedir: Senhor, me reveste. Que nessa noite, ao ouvir a mensagem, uma das nossas orações deve ser essa: Senhor, reveste a minha vida, me dá unção, ó Deus, para que quando eu falar, para quando eu abrir a boca, as pessoas possam sentir a mensagem do Senhor e sejam transformadas para a glória de Deus. Essa deve ser uma das nossas orações. Não importa se a nossa pregação vai ser aqui em cima,
Não importa, essa nossa pregação vai ser no ponto do ônibus, num aplicativo, num carro de aplicativo, numa fila de um banco, não importa o local aonde o Senhor vai usar a gente. O importante é que a gente tenha uma palavra para distribuir para as pessoas que precisam tanto serem transformadas por Deus. Eliseu começa a receber essa unção de Deus, querido. E para a gente resumir esse ministério dos dois, o Elias, usado por Deus, realizou 7 milagres. E o Eliseu, em vida, realizou 13. E quando ele estava morto na cova, jogaram um homem, e o homem, quando bateu nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Isso não é coincidência. Não, isso é Deuscidência, vamos colocar assim, é Deus agindo na vida de Eliseu, mesmo depois de morto. Entenda, querido, uma coisa, que Deus fala no meu coração aqui agora, palavras que a gente tem lançado para a vida das pessoas, palavra que a gente tem pregado, principalmente nós aqui da igreja, nós temos um canal aí, as mensagens estão gravadas, as mensagens estão registradas. Hoje a pessoa acessa, a pessoa pode acessar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, talvez algum de nós nem estaremos mais aqui, e as pessoas estão vendo lá a mensagem, pode ser transformada e ter a vida mudada por causa de uma mensagem daqui, por um louvor daqui, através da vida de nós aqui. Veja, querido, coloca um homem lá e o homem ressuscita, e o homem volta à vida. E as mensagens já precisam ser pregadas. Eliseu tem uma visão tão extraordinária, porque a gente vê que Elias se dedicou a Eliseu. A gente vê que o Eliseu está se dedicando a Geazi também. Só que Eliseu vai um pouco mais além. Ele monta um EBD lá, uma escola de profeta. Ele está interessado em que as pessoas conheçam a história de Israel. Então tu imagina uma classe assim, ó, cheio de profetas, cheio de homens de Deus. E o professor da EBD, na hora que bota no banner lá, domingo EBD, quem é o professor lá? Profeta Eliseu. É fraco, irmã Marina? O profeta Eliseu está lá ensinando para os homens de Deus. Quem vai ter aula? Quem vai dar aula para a gente hoje? Profeta Eliseu, simplesmente o homem que andou com Elias é o professor da EBD deles lá. E está lá o profeta Eliseu ensinando e contando experiência dos milagres. Eu joguei a capa e Deus fez isso. Eu comecei a falar e Deus fez assim. E eu estava lá perto do Elias, eu estava com ele quando veio um redemoinho assim, ó, e levou ele para o céu. Eu estava lá perto, irmãos, eu vi tudo isso. Olha a aula BD, olha a aula do homem de Deus, gente. Eu estava lá perto quando tudo isso aconteceu. Eu estava lá quando ele falou para os profetas de Baal. Eu estava lá pertinho dele quando tudo isso aconteceu. Eu vi tudo com os meus olhos, irmão. Eu não saía de perto dele. Se ele ia para a esquerda, eu estava com ele. Se ele ia para a direita, para onde ele ia, eu estava acompanhando ele. E agora Eliseu está ali ensinando para eles. E ele está dizendo o seguinte, olha, cola comigo, anda comigo, porque vocês vão ver também o ministério de vocês prosperarem. E os homens de Deus, então, começam a aprender, querido, a palavra de Deus entrou tanto no coração deles, por isso que é importante estar sentadinho como vocês estão. Deixa eu contar uma coisa nos bastidores e abrir uma exceção para vocês. Geralmente a gente não conta, né, Tiago, as coisas que acontecem nos bastidores, nas reuniões. Mas deixa eu falar uma coisa. Hoje o Tiago me ligou, mandou uma mensagem para mim. Eu estava lá pro lado da cidade, lá correndo. Ele falou, varão, prega hoje. Aí eu falei assim, o meu prazer é ouvir você pregar, porque o meu prazer é também estar sentado e aprendendo. Dizem que aquele que não se coloca sentado para aprender, não pode se colocar em pé para ensinar. Então o prazer em ouvir é grande, querido, porque você aprende muito enquanto está sentado aí. Então a gente aprende mais ouvindo do que falando, né? Por mais que a gente vai pesquisar para
para poder transmitir. Então veja o privilégio nosso de quando a gente para ouvir, porque daqui a pouco a gente vai ouvir uma coisa, vai encher o coração da gente, e a gente vai encontrar alguém e a gente vai transmitir. Os alunos de Eliseu ficaram tão cheios do Espírito Santo, tão cheios que geralmente a gente começa a ver que é a liderança que puxa pela coisa. O líder chega, o pastor Mauro chega e fala assim: olha, eu tenho um projeto para essa igreja, eu quero que vocês façam assim, eu quero que vocês façam desse jeito, porque Deus me mostrou, e a coisa vai acontecendo, porque a liderança teve uma visão e passou para a gente. Só que aqui é diferente, aqui o negócio vem diferente, porque quem tem a visão são as pessoas que não estão na liderança. Não é Eliseu que tem a visão, não é Eliseu que chega lá e fala: sabe de uma coisa, o espaço aqui está pequeno, não está dando para os alunos mais, está querendo vir mais pessoas para cá, e o lugar que a gente tem não está comportando. Ou seja, a gente tem que crescer mais, a gente tem que avançar mais, a gente tem que conquistar mais. Essa visão não vem do profeta Eliseu, que é o homem de Deus. Essa visão profética, essa visão de avançar, vem dos filhos dos profetas. Eles falam para Eliseu: Eliseu, chega aqui, quero trocar uma ideia contigo, quero falar com você, Eliseu. Pois não. O profeta chega e ele fala assim: ó, o lugar que a gente está aí está muito estreito. E é interessante que eles têm o desejo, eles olham a necessidade, mas não é como alguns de nós, que mostram o problema e levam o problema para o líder, e o líder fica assim: ó, e agora? O que eu vou fazer para resolver esse problema? E aí depois um outro traz um outro problema, e o outro traz o outro problema para o líder, e o líder daqui a pouco está com 10 problemas para resolver e não sabe o que fazer. Não, os alunos aqui fazem diferente, eles levam o problema e já levam a solução, e convidam ele para estar junto para resolver. Ele fala: vamos ao Jordão, e lá tem árvores, a gente vai pegar a árvore, a gente vai cortar e a gente vai estender tudo isso aí, querido. E Eliseu então fala assim: vocês estão liberados para ir, querido, porque é importante a gente entender alguns princípios, sabe? Os princípios da Bíblia é um princípio de liderança. A gente tem uma liderança na igreja? Sim. Os pastores, não é isso? Falando daqui, né, não precisa ir para mais além, mas daqui do nosso meio aqui, os pastores, os presbíteros, né, aspirantes, diácono, diaconisa, os membros, os congregados. A gente tem a nossa hierarquia. Na nossa casa tem o pai, tem a mãe, tem o avô, a avó, que é autoridade também, não é isso? As avós que, né, dá aquela passadinha de mão, não é isso, Nisso? Que dá aquela protegida, não bate não é isso? E aí vai, não é isso, Vilma? E aí a gente vai dando, as avós, né, Márcia, vai dando aquela protegida. Marli também sabe disso. Olha aí, as avós aí, só me olhando, não é isso? Então o que acontece, gente? Ele vai e... fui brincar e perdi o fio da meada aqui. E o que acontece? O Eliseu, ele está com esse propósito de cuidar das coisas, ele vai junto, porque ele poderia ser convidado e não ir. Só que o Eliseu, ele fala assim: vocês estão liberados, por causa da autoridade, lembrei, vocês estão liberados, vocês podem ir, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, é preciso fazer debaixo de autoridade. Isso seja em casa, são fundamentos que Deus entra na causa. Quando um filho faz uma coisa dentro da obediência com a sua mãe, quando uma pessoa liderada numa firma, num setor de trabalho, ele faz uma coisa dentro da obediência com o seu chefe. Em todo lugar isso é bonito de se ver, e foi uma das coisas que agrada muito a Deus.
Eliseu então libera eles, acha bonito o projeto, está aprovado, eu assino embaixo, Eliseu assinou. E eles então poderiam ir felizes e agora correr para fazer a coisa. E se fosse para mostrar serviço, para pensar, querido, comigo, se alguém que tomou a voz, porque sempre tem alguém que é mais eloquente, alguém que é mais sanguíneo e que de repente chega falando, poderia falar, sabe de uma coisa? Eu vou pegar de frente e eu vou mostrar serviço e mais tarde eu vou ser um líder, porque eu quero aparecer mais, mas isso não está no coração deles. Eles chamam o líder para estar junto. Ele fala, olha, nós queremos fazer sim e até agradecemos por você ir com a gente, mas olha, Eliseu, vem com a gente. E Eliseu, querido, aceita fazer parte do projeto e de estar lá cortando madeira, porque ele é o líder. Ele poderia muito bem ficar lá guardando, olha, eu tenho que estudar, eu tenho que preparar a lição, eu tenho que estar orando a Deus, intercedendo por vocês, eu tenho um monte de compromisso que Deus quer falar comigo, eu tenho um monte de coisa, vão vocês fazer esse serviço braçal, mais tarde eu passo lá para ver como que as coisas estão fluindo, e se tiver algum problema, vem me procurar aqui, está tudo certo, problema nenhum se ele fizesse isso, só que ele vai junto, porque há uma diferença, mandar é dizer vai, e comandar é mandar junto. Ele vai junto, querido. Entende o porquê o Senhor é todo poderoso e Ele é um amor de pessoa com gente? Porque quando Ele diz assim, vai lá e prega, Ele dá a palavra para a gente, Ele está junto com a gente não está sozinho, porque Ele vai junto com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você for pregar e for anunciar o Evangelho, você não vai estar sozinho, o Senhor vai estar com você. Glória a Deus. Eles começam então a sair, interessante, cada um com a sua ferramenta. E qual é a ferramenta principal para se cortar a árvore? É o machado. Eles não tinham uma serra abençoada igual aquela que o Tiago conseguiu cortar aqui, ó. Ligava, puxava uma cordinha assim, ó. Rodava aquela corrente assim e a árvore, se ela pudesse sair correndo, o toco saia correndo, meu irmão, porque o negócio corta tudo. E corta, imagine se fosse no machado, pastor Tiago, que sofrimento para tirar isso daí, se fosse com o machado, meu Deus do céu, haja abraço. Então, e é o que eles vão encarar lá. Eles vão correr para lá agora e vão começar a pegar o machado e de repente pega um cafezinho, pega a água, pega a coisa para molar, só que um deles não tem o machado e ele quer muito participar disso, ele não quer ficar de fora, porque ele poderia ficar de fora e chegar para o Eliseu e falar, imagine, Eliseu, o preço de um machado, se hoje um machado é caro, imagine naquela época que era difícil, tanto é que o homem não tem, e o homem então pega o machado emprestado, e ele poderia dizer, eu não tenho machado, e Eliseu vai falar, então faz o seguinte, vai lá, e reveza, quando alguém cansar, você vai e pega o machado do outro, seria ótimo, uma ótima desculpa para ele não se esforçar tanto, porque ele ia revezar e estaria com uma desculpa, mas ele quer trabalhar, ele quer fazer a obra. Querido, quando a gente quer fazer a obra, a gente para pregar não precisa estar aqui. Eu digo que as maiores pregações, eu sempre vou dizer isso, que as maiores pregações acontecem lá fora, no individual, você e uma pessoa, como Jesus mandou os dois. Jesus mandou eles ir para a igreja, vai vocês dois para a igreja, vai você para a sinagoga tal, vai você para o templo tal e fica pregando lá, pede eles para te agendar lá, para o sacerdote agendar você, nós vamos de 2 em 2 pelas ruas, pelos vilarejos, pelas cidades, vão pregando a palavra, querido, é isso que Jesus ensinou para a gente, aqui a gente se reúne para aprender, mas as pregações mesmo, a nossa vida espiritual mesmo é lá fora, entende? E aí os homens vão, e esse homem pega um machado emprestado, e eu começo a imaginar o homem recomendando e dizendo, olha, esse machado, ele era do meu avô, e do meu avô passou para o meu pai,
e do meu pai passou para mim, eu tenho um cuidado com esse machado, olha lá. E deve ter recomendado muito, querido, esse machado. E o homem, não, pode deixar que eu vou ter o maior cuidado, é porque eu sei com quem é que eu vou estar com o profeta Eliseu. Eu vou estar lá junto com Eliseu. E eles vão, a Bíblia diz que eles chamaram cada um de nós. Ele deixa bem detalhado, cada um de nós. Ou seja, porque muitas vezes, o que acontece? A gente fala assim, a igreja metodista wesleyana, ela tem escola dominical, maravilha, mas eu sou aluno. A escola bíblica dominical tem consagração, mas eu frequento a consagração. A igreja metodista wesleyana faz evangelismo, mas eu estou no evangelismo. A igreja metodista wesleyana faz tanta coisa, ela é tão grande, mas eu estou envolvido com essas coisas? Então é coisas para a gente pensar. Então eles aqui, eles já chamam a responsabilidade para ele, cada um de nós com uma viga. Ele não está falando assim, olha, os filhos dos profetas, que são os alunos, né? Os filhos dos profetas foram buscar madeira, vão trazer madeira. Não, os filhos do profeta não. Cada um de nós com uma viga. Chamou a responsabilidade para todo mundo, entendeu? Colocou cada um de nós com uma responsabilidade. Colocou a irmã Maria Luísa com uma responsabilidade. E aí colocou a gente, o Edilon, com uma outra responsabilidade, a Maria, não é isso? Com cada um com uma responsabilidade. E eles foram para lá. Querido, a gente tem que pensar o seguinte, que muitas vezes a gente está com boa intenção, mas se tem uma coisa que a gente tem que estar preparado é para resolver problemas. Quantos problemas hoje você não já resolveu, querido? Quantas decisões hoje você já não precisou tomar? E às vezes você estava fazendo as coisas tudo certinho, com a melhor das intenções no seu coração, e de repente alguma coisa saiu do seu controle, alguma coisa fugiu do seu controle. Mas entenda uma coisa, que quando as coisas fogem do nosso controle, muitas vezes, o Senhor quer nos ajudar, porque Ele está pronto para nos socorrer, e todo problema tem solução. Glória a Deus por isso. Isso tranquiliza a gente. Louvado seja o nome do Senhor, porque os problemas, grave isso por favor, não se desespere, os problemas têm solução. Deus é capaz de resolver os problemas. Está todo mundo trabalhando lá na floresta, e bate dali, pá, 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 machado para tudo quanto é canto, cortando viga para alargar a casa. E de repente, cai madeira para lá, cai árvore, pá, e a árvore, pá, cai. Aí daqui a pouco o outro também, pá, derruba. E daqui a pouco o outro grita, e alguém olha, o moço que estava cortando tanta árvore para ele cortar, ele foi cortar a árvore justamente perto do Rio Jordão, e o machado voou longe, o ferro caiu lá no Rio Jordão, lá no fundo, e ele então se desespera, e começa então a pensar no seu coração lembra das palavras que o moço falou, cuidado com esse machado. Ele lembra agora o que fazer, ele ora perto do rio, ele não é mergulhador, está lá no fundo, tem lama, e ele vê todo mundo trabalhando, só que as pessoas quando escutam o grito dele param, todo mundo fica preocupado com ele. Querido, isso é bom? Em parte, tem os dois lados, porque se a gente também não se preocupar com o sofrimento do outro, se nós somos da mesma família, nós precisamos estar atentos também ao sofrimento do nosso irmão para a gente socorrer. Certamente alguém correu, o que aconteceu? Né? E ele falou assim, o meu machado, fica ele só com a madeira na mão, e ele caiu ali. E o que ele poderia fazer? Muitas coisas ele poderia fazer, poderia ficar chateado, aborrecido, e correndo para casa, e desistir de tudo, abandonar tudo.
porque talvez muitos fariam isso no lugar dele. Vai fazer uma grande empreitada, se esforça, pede emprestado e agora dá tudo errado. Mas o que ele pensa? Eu tenho um líder. Eu tenho um profeta que é um homem de Deus e que vai ter uma solução para mim, querido. Quantas pessoas que procuram soluções para resolver problemas em lugar errado, com a pessoa errada. E às vezes, em vez de buscar a solução, vai contar problema, querido, às vezes para desabafar, porque a verdade que é, nossas emoções, nosso sentimento, dá vontade de desabafar mesmo, dá vontade de a gente chorar, dá vontade de a gente reclamar, mas não é o que dá vontade, não é deixar o coração induzir a gente, o coração dominar a gente, é fazer o que é certo. Olha aqui, como que parece que quando a gente pensando friamente na história, como ele está fazendo o que é certo, ele vai procurar o profeta Eliseu, que obviamente é o certo, mas no nosso dia a dia, às vezes a gente não faz isso. A gente reclama, a gente chora, e a gente perde força, perde tempo, perde a esperança, a gente sai perdendo um monte de coisa. Ele não perdeu nada disso. Ele procura o profeta e fala assim, com dor, claro. Ele está preocupado, ele fala, ai meu Senhor, era emprestado. E o Eliseu, que é um homem sábio, querido, e eu coloco isso na responsabilidade da gente, você como Eliseu nesse momento. As pessoas vão procurar por você, para te pedir conselhos também, na hora da dificuldade deles. E qual será a nossa atitude quando as pessoas vierem mostrar os problemas para nós? Qual será a nossa atitude? O que será que nós vamos fazer? Eliseu é um homem, lembra? Um homem que pediu porção dobrada ao Espírito de Deus, pediu porção dobrada sobre a unção que tinha sobre Elias, ele quer o dobro sobre a vida dele. E ele então faz o quê? Ele faz uma pergunta interessantíssima: onde caiu? Porque quando você pergunta onde caiu, você está indo em direção, tomando o primeiro passo para resolver o problema, porque ele poderia ficar sem resolver o problema buscando, você não sabe encavar um machado? Olha só, está resolvendo o problema? Não. Rapaz, olha só, o pessoal, todo mundo aí preocupado, parado por causa de você. Brincadeira, hein? Está resolvendo o problema? Não. Está reclamando. Ao invés de ajudar a pessoa, está jogando a pessoa mais para baixo. Ele poderia ter feito esse montão de coisas. Para que você veio aqui? Onde você coloca a mão tem problema. Quantas frases, né? Se a gente for dar asa à nossa imaginação, quantas coisas o Eliseu falou, eu sabia que não era para você vir. Já não é a primeira vez que você faz isso. E por aí vai, meu irmão. Mas não, olha a sabedoria do homem de Deus. Onde caiu? Pronto, ele está indo para resolver o problema, não está crucificando ninguém, não está acusando ninguém, não está apontando ninguém, não está falhando e não está alvoroçando e botando fogo. E todo mundo poderia estar, que bronca, que puxão de orelha, não. Onde caiu? E ele vai lá e mostra. Foi aqui, ó, que a madeira está aqui, ó. Quando eu bati aqui, o ferro voou ali, ó. Que é uma das nossas expressões engraçadas, né? O ferro nem tem asa, mas voou, foi parar ali. Coisas que só brasileiro fala, né? E o homem de Deus então para, querido. Se tem uma coisa que nessa correria da vida a gente tem que aprender a parar. Ah, meu Deus, como que é difícil, né, Márcia? Para quem é sanguíneo então, quem é colérico, parar e pensar
se acalmar para tomar a atitude certa. Isso é fundamental, irmãos. Eliseu para. E ele então começa, certamente o Espírito Santo, que não faz sentido o que ele vai fazer. Não faz sentido. Vai lá e corta. Aí, o cara com cabo na mão, só está faltando um machado para juntar tudo. Aí Deus fala com ele, diferente. Manda ele cortar um cabo. Isso dá trabalho, gente. Cortar como? Com a mão? Márcia, ele tem que ir lá pegar outro machado emprestado. E agora, o camarada acabou de destruir um machado. Eu vou emprestar o meu para ele? Mas o camarada vai lá, empresta um machado, ele vai lá e corta um outro cabo. Tem todo o trabalho de fazer, acertar o cabo, cortar direitinho. E ele chega perto de Eliseu, que a Bíblia conta assim, mas a gente tem que imaginar como isso aconteceu. Ele pega o cabo, Eliseu, ele está com o cabo na mão. Eliseu então fala assim: pega esse cabo aí e agora lança no rio. Eu imagino o cara olhando assim: hã? Quê? Eu já perdi um trabalho enorme para pegar um machado emprestado, para cortar um outro cabo, se eu já tinha um cabo aqui. Agora eu tenho que cortar um outro cabo, me deu um trabalho enorme. Agora ele está mandando eu jogar no rio, justamente aonde eu já perdi um machado nesse rio. Foi milagre para um montão de gente, mas para mim foi problema. Veja, querido, quanto a visão como ela se a gente não tiver fé, tudo que antecede o nosso milagre, a nossa vitória, pode parecer um problema enorme. Entenda o que Deus está falando para você hoje, querido. Que na nossa visão humana, as coisas que estão acontecendo parecem problema, mas é solução. Por causa de um minuto que eu errei um caminho, me livrei de um assalto. Eu fui num contorno que eu errei o caminho, tinha que entrar à esquerda. Um minuto que eu fui no contorno e voltei, um carro da mesma cor, do mesmo modelo, foi assaltado na minha frente. Daqui para o portão da igreja, assim, eu vi o assalto na minha frente acontecendo. Só Deus, gente, pode fazer essas coisas, esse milagre na nossa vida. Eu poderia estar reclamando: poxa, brincadeira, não estou prestando atenção no trânsito, errei. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar quando os problemas acontecem na nossa vida. E às vezes é livramento de Deus também, querido. Quando as coisas ficarem difíceis para você, entenda o que Deus está falando. Não se prenda à ótica natural, à coisa humana. Não olhe apenas para as coisas naturais. A nossa vida não é regida pela naturalidade das coisas. Não, não. A nossa vida tem um Senhor que é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fora do normal, Ele está acompanhando a nossa vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Quando os problemas surgem na sua vida, entenda que há um milagre para acontecer. Problemas, dificuldades geram vitórias, batalhas geram vitórias. E isso que acontece com a nossa vida. O que seria do milagre se não tivesse o fluxo de sangue? O que seria do milagre do cego se ele não tivesse tido esse problema? Qual a experiência que ele teria com Jesus? Então existem experiências para nós passarmos, mas para isso os problemas vão acontecer. E quando os problemas acontecem, Ele está pronto para nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Ele então, Ele joga. Eu imagino que parou, querido. Se tinha uns 15 trabalhadores cortando madeira, para pensar, não tem um barulho de machado na mata cortando, está todo mundo parado para ver o que vai acontecer, como que Eliseu vai resolver o problema. E você acha que quando os problemas acontecem na nossa vida, a sociedade não para ver? Todo mundo com a câmera voltada para você.
Parece o Big Brother, essa porcaria aí, não é isso? Todo mundo, então a Fazenda, né? Essa outra nojeira. Está todo mundo olhando, acompanhando o que vai acontecer na nossa vida. Se vai dar certo, se a gente vai conseguir resolver o problema, se a gente vai ficar tristinho, se a gente vai desistir, se a gente vai desviar, se a gente vai se afastar do Senhor, se a gente vai abandonar a fé. O que vai acontecer diante de dificuldade? E quando a gente então consegue a vitória, meu irmão, aí eles falam, ficam assim, ó, com o queixo caído. Porque o Senhor é na nossa vida. E quando jogam lá, parece coisas que, às vezes, as soluções, elas não são naturais, não são normais o que a gente faz, é porque Deus orienta ele a fazer isso. E quando ele joga, não faz sentido nenhum. Um ferro está lá no fundo, e uma madeira que flutua, porque a madeira flutua, você jogar, aí eu peço a você que use a sua fé agora, mergulha junto com essa madeira, querido, que eu nunca preguei sobre isso, acho que eu nunca fiz isso. Dá um mergulho aí no Jordão agora comigo. O homem pega um cabo e, dependendo da força, poderia atingir uma fundura dessa aqui, ó. Mas se ele não se atreveu a buscar, devia estar mais fundo. O ferro deve ter ficado lá na lama, lá de baixo. E agora, o que Deus fez? Provavelmente, deduzo eu, me imaginando, Deus falou assim, ó, anjo, vai lá, encava esse machado da melhor maneira possível, como ninguém nunca encavou, para nunca mais soltar na vida. E daqui a pouco, e outra coisa, o machado é mais pesado do que a madeira. Você vai ficar segurando aquele machado de ferro ali até eles botarem a mão e tirar do lago. Porque não faz sentido um ferro flutuar. E o ferro flutuou. Por quê? Deus mandou o anjo, então ele mesmo segurou ali, tirou a força do ferro, querido. E todo mundo, ó, com um olho desse tamanho, vendo um machado de ferro flutuar com um cabo novo. E Eliseu falou assim, pega. O homem foi lá e, ó, foi o único machado que se tem história até hoje, contada aqui, que aconteceu esse milagre de ser encavado pelo próprio Deus espiritualmente. Porque o normal é a gente encavar, o normal é a gente fazer esse trabalho, e Deus fez isso. Entenda que muitas coisas que às vezes é para a gente fazer pela graça, pela misericórdia, Deus faz pela gente, querido. Ele é tão bom. Serviços coisas que a gente, que é para nós fazermos, é para nós fazermos, mas muitas vezes Deus ajusta para a gente e Deus faz para a gente. Entende, querido, você que está me ouvindo aí nas redes sociais, Deus é maravilhoso, Ele age no oculto, e muitas coisas a gente nem ficou sabendo dos milagres que Deus agiu nos bastidores. Eles não entenderam naquela hora ali como que o ferro está flutuando. O importante é que eles viram lá e foram lá e meteram a mão. O camarada estava doido para recuperar o machado que ele tinha perdido. Agora, querido, todo mundo olha um para o outro, admirado por esse milagre que aconteceu, porque os milagres, eles saltam aos olhos de quem assiste. Todo mundo fica maravilhado, empolgado. Agora todo mundo corre para cortar mais madeira. E a madeira que aquele homem estava cortando, agora com um machado com a melhor amolação, com um machado com a melhor, encavado da melhor maneira. Ele bate, daqui a pouco a madeira, ó, e cai. E eles agora, no final do dia, todo mundo com a sua viga, levando para casa, para eles fazerem um trabalho para ampliar o templo e para a obra de Deus crescer, porque é cada um com uma viga. E agora eles têm um testemunho enorme para contar, e a gente, 4.000 anos, está contando isso aqui de novo.
E quantos pregadores nos já contaram essa história? Porque um dia, um homem de Deus chamado Eliseu teve uma visão de como resolver um problema. Um dia um povo se reuniu e entendeu que tinham que crescer, que tinham que ampliar a sua tenda, que tinham que aprender mais a palavra de Deus, que tinham que preparar um espaço para que mais pessoas viessem a aprender. E Eliseu certamente foi mais respeitado ainda como líder. Que nós possamos, querido, entender várias posições dessa, entender que quando passarmos pelos problemas, sabermos que nós temos principalmente o nosso líder maior, que é o nosso Deus, para a gente procurar por Ele, para Ele resolver os nossos problemas, porque Ele está 24 horas à disposição da gente. Todo momento que você falar com Ele, seja de joelhos, seja em pé, seja sentado, em espírito, quando você se voltar para Ele, Ele está pronto para te ouvir. O que caiu? Onde caiu? O que caiu? Eu posso ajudar, eu posso reerguer novamente, eu posso colocar de pé novamente, eu posso restaurar, eu posso restabelecer tudo no seu lugar novamente. Ele pode, Ele tem todo o poder, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Imagine agora Eliseu chegando em casa, querido. E aí a sua família, ou quem está lá, está sabendo das coisas que aconteceram. Isso que o Senhor quer que a gente entenda. Que para o nosso crescimento em todas as áreas que a gente lembrar, os problemas vão surgir, mas te acalme. Não se desespere quando os problemas acontecerem, porque nós não estamos sozinhos, nós temos aquele que tem todo o poder nas nossas vidas. Vamos louvar o Senhor?